Pessoal, tudo bem? Márcio, aqui da Império Com. Pessoal, hoje nós faremos uma análise a respeito de um ponto gramatical que muitas vezes torna-se um pouco difícil a compreensão por parte dos estudantes da língua inglesa, não é? Vamos apresentar uma estrutura e logo após faremos um comparativo com a língua portuguesa, tudo bem? Portanto, prestem bem atenção. It has been raining. It has been raining. Esta é a frase. Bom, veja bem, dentro de uma linha de raciocínio, esta frase ela pode ser traduzida de acordo, com o comparativo da língua portuguesa de duas formas. Tem estado a chover ou esteve chovendo. Aí você fala, puxa Márcio, mas espera um pouco. It has been raining significa tem estado a chover ou esteve chovendo? Calma. Aí tudo depende de uma questão de contexto. Vamos bater um papo, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar assim, ó. Durante a noite, chove. Aí, logo pela manhã, a chuva cessa. E aí, o chão está molhado. The ground is wet. What happened? O que aconteceu? Esteve chovendo. It has been raining all night. Esteve chovendo a noite toda. It has been raining all night. Então, neste caso, what happened? The ground is wet, but there's no rain around. Bom, não tem chuva, pô. Não, é que esteve chovendo a noite toda. It has been raining all night. Então, aí nós estamos falando de uma consequência, não é? Foi interrompida a ação, não é? Digamos assim, na verdade é até o estado, né? Porque o tempo encontra-se em estado chuvoso, né? Então, veja bem, o estado foi interrompido, digamos assim, recentemente, onde não deu tempo para o sol secar o chão, né? E aí o chão encontrava-se molhado. Então, o que aconteceu? Esteve chovendo a noite toda. It has been raining all night. Portanto, nós temos que analisar a situação, tá? Agora, vamos colocar uma outra situação, por exemplo, It started raining. Começou a chover. E continua, It started raining. The rain doesn't stop. A chuva não para. So, it has been raining for 1 hour. It has been raining for an hour. Tem estado a chover há 1 hora. Ou seja, tem 1 hora que a chuva não cessa. Ou seja, está chovendo, podemos traduzir assim, está chovendo há 1 hora. It has been raining for an hour, it has been raining for 2 hours. Está chovendo há 2 horas. Ou seja, há 2 horas, que a chuva cai de forma assim, que não cessa, Faz 2 horas que cai uma chuva ininterrupta, Então, aí é que entra uma questão bastante delicada. A questão da tradução, tá? Vamos conversar um pouquinho a respeito de tradução, tá? Eu procuro ser muito honesto aqui no canal, tá? Alertando, digamos assim, para o perigo da tradução. Porque a tradução, ela o impede de pensar. Porque falar inglês, qualquer um fala. O problema é pensar em inglês. Portanto, você tem uma frase,
que está sendo trabalhada com o presente perfeito contínuo e que, conforme a situação, no comparativo da língua portuguesa, ela apresenta um sentido totalmente diferente. O primeiro, não é? Você retrata aquela questão, né, de que choveu a noite toda e logo de manhã você notou que o chão estava molhado e você pergunta o que aconteceu, não é? O chão está molhado. What happened? The ground is wet. Wow, it has been raining all night. Esteve chovendo a noite toda. E na segunda situação você percebe onde, não é? It started raining and it doesn't stop. So it has been raining for an hour, or it has been raining for 2 hours. Né? Começou a chover e a chuva não para. Então, nós estamos falando do estado de movimento contínuo em que o tempo se encontra. Né? Portanto, it has been raining. Neste caso, você pode traduzir como tem estado a chover, está chovendo, ou o tempo está chuvoso. Não é? Você pode traduzir desta forma. Portanto, a tradução ela não depende de palavras, e sim da sua compreensão, de acordo com a estrutura gramatical apresentada. Portanto, a tradução ela não existe. O que existe é a chamada capacidade de raciocínio. Tá? Eu procuro ser o mais honesto possível aqui no canal, tá? Porque não tem como você afirmar, por exemplo, que it has been raining, tá? Significa tem estado a chover ou esteve chovendo. Não tem como você definir, sabe? Não, encontrar uma exatidão, tá? Infelizmente, eu gostaria muito de estar falando isso aqui abertamente no canal, não é? Dizendo que tradução ela não existe. O que existe é a capacidade de raciocínio mediante a estrutura gramatical apresentada, tá? Portanto, o presente perfeito contínuo ele apresenta sempre um estado, certo? De movimento contínuo, tá? Então, aproveitando assim o gancho aqui, se falássemos, por exemplo, né, esta frase aqui, ó, I have been thinking. Veja bem, o verbo to think é pensar. Então, veja bem, o verbo pensar nós conjugamos. Agora, o verbo chover não tem como conjugar, tá? Você não vai falar eu chovo, tu choves, ele chove, não tem como. Agora, o verbo pensar sim, eu penso, tu pensas, ele pensa, não é? Portanto, veja bem, quando você diz it has been raining, refere-se ao tempo. Esteve chovendo ou tem estado a chover. Nós estamos referindo-nos ao tempo, certo? Agora, quando você fala I have been thinking, pode ser interpretado de duas formas. Eu tenho estado a pensar ou eu estive pensando, certo? E aí, a tradução, ela depende exclusivamente do contexto, tá? Porque se você diz eu estive pensando, supõe-se que o estado pensativo tenha encerrado-se, certo? E você supostamente tem uma resposta, sim ou não. Ou você encontra-se em estado pensativo, não é? Por exemplo, vamos supor assim, ó. I would like to offer you my car. I would like you to think about it. Okay, all right. 1 week later, I'll ask all over again. Hey, have you thought about my proposal? Well, I've been thinking. Então, o que eu estou querendo dizer? Uma semana depois eu volto a perguntar, e aí, pensou na minha proposta? Não é? Aí o cara fala assim, well, I've been thinking. Quando ele fala, well, I've been thinking, tá? Pressupõe-se que ele chegou a uma conclusão, tá? Agora, se o cara chega e fala assim, no, I've been thinking. Então, o no no começo da sentença indica que ele ainda não chegou a uma conclusão, ou seja, ele continua em estado pensativo. Portanto, é aquela história, não tem como você encontrar uma exatidão, tá? Quando você
trabalhe estrutura gramatical. Por essa razão, eu normalmente recomendo, não é, que as pessoas criem o hábito de ler e escrever, tá? Porque, veja bem, estudar gramática, assim, ela não vai, digamos assim, dar o resultado, não é, que você espera, tá? Eu acho que você precisa conscientizar-se que a gramática é importante, mas trabalhar isso de um outro modo, como ler, escrever, ouvir, tá? E aquela história, se possível, até falar, tá? Ou seja, pegar um texto e ler em voz alta, observando a estrutura que ali está sendo apresentada, tá? Ou seja, é a questão da prática. Somente estudar gramática, eu vou ser bem honesto, não vai dar o resultado que você quer, tá? O objetivo do canal é justamente dar essas sugestões, não é? Ou seja, criar essa, digamos assim, fazer com que você conscientize-se da importância da gramática, mas não levar a gramática assim ao pé da letra. Não ignorar, mas também não levar ao pé da letra. Portanto, essa estrutura, não é, aqui apresentada, tá? Então, nesse caso, não é, It has been raining, ela pode ser traduzida como tem estado a chover, certo? Porque continua, ou esteve chovendo porque parou de forma recente, ou seja, parou recentemente. E a frase que nós analisamos logo em seguida, não é, do I've been thinking, ela pode ser traduzida como eu estou pensando, não é? Eu tenho estado a pensar porque eu encontro-me em estado pensativo, ou eu estive pensando porque cheguei à conclusão e tenho a resposta para dar. Tudo bem? Portanto, olha aí, uma dica muito bacana, certo? Eu realmente espero de coração tê-lo ajudado. Chamo-me Márcio Antunes, aqui da Império Conlan Enterprise. Eu vejo vocês no próximo vídeo.